Você já se sentiu fora da realidade? Como se você estivesse descobrindo um mundo totalmente novo, vendo novos padrões nas pessoas ou nos acontecimentos, né? Percebendo a sincronia da vida acontecendo e ao tentar explicar isso para alguém, você ser totalmente ridicularizado ou desconsiderado, ignorado pelas outras pessoas? Você já se viu falando de maneira empolgada sobre as sutilezas da vida, né? E a forma como você enxerga o mundo agora, para pouco tempo depois você ver as pessoas te olhando com um ar de estranheza, né? Enfim, as pessoas à sua volta te julgando de alguma maneira? Se sim, talvez tudo isso tenha feito você se sentir um pouco solitário, né? E até com vontade de se afastar de algumas determinadas pessoas, porque parece que a sua forma de agir e os seus interesses são sempre incompreendidos, né? Ou vistos como inadequados aos olhos das pessoas que te cercam. Mas como disse o grande filósofo Nietzsche, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. E se na verdade você estivesse aprendendo a finalmente ouvir a canção da vida? Ver a sinfonia acontecendo, né? E se eu te disser que tudo que eu acabei de escrever para você aqui também são classificados como sintomas que chamam de psicose, mas ao mesmo tempo parte de um sinal de despertar espiritual. Nesse vídeo aqui eu quero esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, te dar mais clareza sobre o processo que você está vivendo e te mostrar o que é um processo de expansão de consciência e como você pode lidar melhor com isso. Então já deixa o seu like nesse vídeo aqui embaixo para ajudar ele a chegar em mais pessoas, não te custa nada e me ajuda bastante aqui a propagar essa mensagem, beleza? Vamos lá. Para início de conversa, eu quero deixar bem claro aqui que o meu objetivo com esse vídeo não é desconsiderar as investigações e categorizações clínicas que enquadram um conjunto de sintomas como algo patológico, né? Ou seja, doente. O que eu quero, na verdade, é esclarecer que um conjunto muito próximo de características pode ser um fenômeno bem diferente e que pode ser mal interpretado, pode ser confundido com um quadro clínico definitivo que dá ali um carimbo de que você é doente, que você está quebrado, bem escrito na sua testa, assim. E isso pode impedir que uma pessoa que está passando por um momento muito difícil consiga sair saudável dessa situação. A psicose, por exemplo, ela é definida como uma perturbação da mente que causa dificuldades de determinar o que é real ou não. Os sintomas mais comuns são delírios, né, que são a certeza de que a sua ideia é verdadeira, apesar de evidências, né, apesar de exemplos que demonstram o contrário, e também, além dos delírios, as alucinações, que é ver, ouvir ou sentir algo que as outras pessoas não são capazes de perceber. Entre outros possíveis sintomas estão o discurso incoerente e o comportamento inapropriado, né, a falta de noção. Mas espera aí, temos uma pergunta aí. Quem que define tudo isso? Quem define que nós deveríamos olhar dessa forma ou exclusivamente dessa forma para esses sentimentos, sensações e experiências? Quem define o que é ou o que não é uma mente saudável? Quem define o que é ou o que não é loucura? Freud, por exemplo, né, que foi o pai da psicanálise, durante décadas chamou mulheres ansiosas ou estressadas ou com insônia de histéricas, que era um adjetivo comum para louca naquela época, para maluca. Então, os conceitos de saudável ou doente eles vão mudando e, especialmente tratando-se de saúde mental, é importante questionar quem criou os dados nomes e em que contexto que esses nomes surgiram, beleza? E aí que se a gente sair um pouquinho da caixinha ocidental, da contemporaneidade, e a gente perguntar para as tradições mais antigas desse planeta como eles enxergam essas pessoas e o que acontece com elas, a gente vai ter respostas bem diferentes das respostas diagnósticas que nós damos por aqui. E você não precisa ir tão longe para ter acesso a esse conhecimento. Eu mesmo já fiz muitos aqui que tratam sobre a visão oriental sobre a mente, sobre o corpo, sobre a vida e tudo mais. Tem muita informação ao seu alcance aqui mesmo no YouTube. Se você começar a pesquisar sobre meditação, uma das coisas que eu tenho certeza que você vai encontrar depois de uns 2 ou 3 vídeos, né, é que você não é a sua mente, que os seus pensamentos são, na verdade, apenas pensamentos, não são seus, ou seja, eles não te pertencem, e eles só estão ali, estão passando pela sua cabeça, né? Mas você não precisa se identificar com isso, assumir que isso é uma verdade. Ou seja, acreditar que isso que passa pela sua cabeça é parte da sua identidade, é parte de quem você é. Você pode aprender a perceber que existe um lugar mais profundo além dos pensamentos, algum outro lugar que observa os pensamentos. Mas o curioso é que na psicanálise diz que quando você não reconhece os seus pensamentos na sua cabeça, né, isso pode caracterizar quadros de esquizofrenia ou de paranoia também. Já as tradições milenares afirmam que pensamentos não são parte da nossa identidade e que parar de se identificar com eles é o caminho para a liberdade da nossa mente e para a nossa iluminação espiritual também. Realizar isso acontecendo
acontecendo é visto como parte de um processo de despertar e de ascensão espiritual, segundo essas tradições mais antigas. Ou seja, resumindo, né, de um lado você pode estar desenvolvendo um quadro psicótico e do outro você pode estar virando Buda. É curioso, né? E tem outra coisa, cara. Todos nós pareceríamos completamente insanos se verbalizássemos os milhares de pensamentos que nós temos todo santo dia. Então, para dar um pouquinho mais de contexto, né, eu quero compartilhar sobre o trabalho do Phil Borges, né, um fotógrafo e filmmaker que durante 25 anos registrou diversas culturas indígenas e tribais ao longo do mundo. E entrevistando essa variedade de xamãs e oráculos, né, esses personagens dentro dessas comunidades, que eram pessoas de muito respeito, que estavam numa posição de grande confiança e de responsabilidade pelas suas comunidades inteiras, ele obteve alguns conhecimentos. Ele pôde perceber que essas pessoas, quando eram questionadas sobre como elas se tornaram aquilo, como elas se tornaram o pajé, ou o xamã, ou o líder espiritual da comunidade, uma variação, né, respostas muito similares aconteciam. E eles diziam o seguinte, né, quando eu era mais jovem, eu comecei a ouvir vozes e eu me sentia meio doente, eu estava muito confuso. Mas uma pessoa mais velha veio para mim e disse, você tem um dom. E me ensinou a lidar com aquilo e me guiou nesse caminho espiritual. Uma dessas pessoas veio a se tornar simplesmente o oráculo do Dalai Lama, o oráculo do Tibete, uma referência de confiança de um dos maiores líderes espirituais do planeta e que na nossa sociedade provavelmente teria sido rotulado como X ou como Y, como uma pessoa doente e teria provavelmente sido incentivado a tomar remédio que suprimissem aquilo que ele sentia pelo resto da vida e teria sido isolado, afastado da sociedade, em vez de ter sido ensinado sobre como lidar com isso e prover o bem também para as pessoas à sua volta. Entenda que o meu argumento não é contra a psiquiatria e afins, não é contra nada. Na verdade, é muito mais a favor de uma outra coisa, a favor de a gente olhar de forma mais holística, mais integral para o ser humano e para as suas multipotencialidades, a favor de a gente levar em consideração aquilo que a gente não sabe, ter a consciência de que a gente não sabe tudo, a gente não entende a mente humana em todo o seu espectro e que a ciência não tem todas as respostas e que nem tudo pode ser digerido, empacotado, compartimentalizado dentro das nossas pequenas caixinhas de racionalidade ocidentalizada e extremamente enviesada para suas próprias construções intelectuais e interpretações sobre o mundo ocidental. A mente ocidental é viciada em transformar tudo que vê à sua volta como algo útil ou inútil. E isso tem um lado positivo da moeda que traz uma eficiência da nossa utilidade mental e das coisas à nossa volta, mas tem um outro lado que é tudo que não cabe nessa régua de utilidade, dentro da nossa percepção do que pode ser útil, é rapidamente descartado e visto como inadequado e, portanto, afastado. E uma pessoa que não se adequa às fábricas de mão de obra que a gente chama de escola no nosso país, ou no nosso mundo ocidental e contemporâneo, moderno, que não vê sentido no roteiro da vida que lhe foi pré-estabelecido pela sociedade, que não quer ir para a igreja, não quer voltar feliz no fulano X, falar sobre a novela tal, usar a roupa assim, ter o corpo assado, que acredita que existe algo a mais, algo maior, mais profundo e que quer conversar sim sobre os segredos do universo, sobre a espiritualidade, sobre a concepção de Deus, essa pessoa, eu, você, a gente pode ser categorizado como muitas coisas simplesmente por não nos encaixarmos, não cabermos, não nos limitarmos àquilo que é conhecido, familiar e confortável para as mentes e egos daqueles que convivem conosco. E o poder para mudar isso está em nos tornarmos capazes de transitar entre mundos, né? O xamã é aquele que consegue navegar nos dois mundos, no mundo espiritual e no mundo material. E nesse sentido da palavra, todo ser humano tem o potencial de lidar com o mundo de uma maneira espiritual também, de perceber o mundo à sua volta como uma magia, como algo de fato que é misterioso e que requer muito mais fé e confiança do que utilidade, capacidade de lógica racional. E o que é necessário para isso é sermos capazes de nos firmar na nossa verdade, nos firmar na nossa intuição, na nossa saúde e no nosso caminho, e também na sabedoria desses povos ancestrais que já refletem sobre a mente e o espírito há milênios, mas que só agora começam a ser dados ouvidos e não mais vistos como povos ignorantes ou inferiores, ou inúteis, né? Fora de utilidade. E esse é um dos meus objetivos com esses vídeos aqui também, ajudar quem está nesse processo a ter mais clareza, conhecimento, coragem e leveza para continuar caminhando na sua descoberta espiritual, na descoberta do que você é como ser humano e também ser espiritual, porque nada está diferente, não existe uma vida que não seja espiritual.
Viver é algo espiritual. E eu espero que esse vídeo aqui tenha cumprido o seu papel e esclarecido algumas coisas e ter te ajudado a se firmar dentro de você e das suas verdades. E se você quiser entender mais sobre os desafios do autoconhecimento, esse vídeo aqui pode te ajudar também, tá? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.